Welcome to Brazilian Podcast. Bem-vindo ao Brazilian Podcast. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 111, a história de uma borboleta, nível intermediário. I'm Marina Gomes and this is episode number 111, The Story of a Butterfly, Intermediate Level. Neste episódio, vamos aprender palavras de múltiplo sentido e os verbos no futuro do pretérito perfeito. In this episode, we're going to learn multiple meaning words and the verbs in the conditional perfect. A história de uma borboleta. Um homem achou o casulo de uma borboleta e no dia em que apareceu uma pequena abertura no casulo, ele ficou observando a borboleta por diversas horas enquanto ela se esforçava para sair através daquela pequena abertura. Mas depois de algum tempo, parecia que a borboleta não conseguia mais prosseguir. Então o homem decidiu ajudar aquela borboleta. Pegou uma tesoura e abriu o resto do casulo. A borboleta, assim, apareceu facilmente, mas tinha o corpo inchado e as asas murchas. Ele continuou a olhar a borboleta, pois esperava que a qualquer momento as asas crescessem e expandissem para suportar o corpo, que iria contrair-se com o tempo. Nenhuma das duas coisas aconteceu. Aliás, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo inchado e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O homem, com sua vontade de ajudar, não conseguiu entender que o casulo apertado e o esforço necessário para a borboleta passar através da pequena abertura era um modo pelo qual a natureza fazia com que o fluido do corpo daquele pequenino inseto circulasse até suas asas para que ela ficasse pronta para voar assim que se livrasse daquele invólucro. Muitas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida para podermos alçar voo. Vocabulário: casulo, cocoon, corpo inchado, swollen body, asas murchas, shriveled wings, rastejando, crawling. Translate into Portuguese. Traduza para o português. A man decided to help a butterfly. Um homem resolveu ajudar uma borboleta that was having some difficulties getting out of its cocoon. Que estava tendo dificuldades para sair do casulo. He took a pair of scissors. Ele pegou uma tesoura and opened the remaining of the cocoon. E abriu o resto do casulo. The butterfly emerged easily. A borboleta saiu facilmente. But it had a swollen body and shriveled wings. Mas ela tinha um corpo inchado e asas murchas.
The butterfly spent the rest of its life crawling around. A borboleta passou o resto da vida rastejando. Palavras de múltiplo sentido, multiple meaning words. Achar. Eu acho que ele vai chegar atrasado. Meaning, acreditar ou pensar. Não consigo achar a chave de casa. Meaning, encontrar. Admitir. Tenho que admitir que estava errado. Meaning, reconhecer. O meu chefe vai admitir uma secretária nova. Meaning, empregar. Atender. Você pode atender o telefone? Meaning, responder. O garçom está atendendo os fregueses. Meaning, dar assistência. O psiquiatra tem que atender muitos pacientes hoje. Meaning, dispensar cuidados profissionais. Atirar. Ele atirou uma pedra na janela. Meaning, jogar ou arremessar. O homem atirou nele 2 vezes, mas não causou ferimentos graves. Meaning, disparar arma de fogo. Traduza para o português. Translate into Portuguese. We think it's going to rain today. Nós achamos que vai chover hoje. Did you find what you were looking for? Você achou o que estava procurando? We had to admit we were wrong. Tivemos que admitir que estávamos errados. This company is going to hire new employees. Esta companhia vai admitir novos funcionários. The secretary is answering the phone. A secretária está atendendo o telefone. The salesman is helping the tourist. O vendedor está atendendo o turista. The doctor is seeing a patient. O médico está atendendo um paciente. The boys were throwing stones at the passing cars. Os meninos estavam atirando pedras nos carros que passavam. The thief shot at him but missed. O ladrão atirou nele, mas não acertou. Conditional Perfect, futuro do pretérito perfeito. Usamos o futuro do pretérito perfeito para expressar alguma coisa que poderia ter acontecido no passado. We use the conditional perfect to express something that might have happened in the past. Example: ele teria vindo à nossa festa se nós o tivéssemos convidado. He would have come to our party if we had invited him. Exercícios de substituição. Substitution drills. Se eu fosse você, eu não teria ido lá. Comprar a casa.
Se eu fosse você, não teria comprado a casa. Fazer o teste. Se eu fosse você, não teria feito o teste. Ligar para ele. Se eu fosse você, não teria ligado para ele. Escrever essa carta. Se eu fosse você, não teria escrito essa carta. Com mais dinheiro, eu teria comprado aquela casa. Carro. Com mais dinheiro, eu teria comprado aquele carro. Vestido. Com mais dinheiro, eu teria comprado aquele vestido. Roupa. Com mais dinheiro, eu teria comprado aquela roupa. Computador. Com mais dinheiro, eu teria comprado aquele computador. Se eu tivesse sabido disso antes, teria tomado providências. Dizer o que penso. Se eu tivesse sabido disso antes, teria dito o que penso. Pagar as contas. Se eu tivesse sabido disso antes, teria pago as contas. Abrir uma conta. Se eu tivesse sabido disso antes, teria aberto uma conta. Assinar os papéis. Se eu tivesse sabido disso antes, teria assinado os papéis. Traduza para o português. Translate into Portuguese. With some more money, I would have renovated the whole house. Com mais dinheiro, teria reformado a casa inteira. If I had known that you were sick, I would have gone to see you. Se eu tivesse sabido que você estava doente, eu teria ido te visitar. If I had known that a trip to Brazil was so inexpensive, I would have gone there. Se eu tivesse sabido que uma viagem ao Brasil era tão barata, eu teria ido lá. If he had run faster, he would have arrived earlier. Se ele tivesse corrido mais rápido, teria chegado mais cedo. They should have bought a map. Eles deveriam ter comprado um mapa. I would have loved to see you, but I had to work. Eu teria adorado te ver, mas tive que trabalhar. If I had seen her,
I would have spoken to her. Se eu a tivesse visto, eu teria falado com ela. If you had come to my party, you would have had a great time. Se você tivesse vindo à minha festa, teria se divertido muito. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.